BTLG11, o Fundo de Galpões Logísticos da BTG Pactual. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado agora, no dia 29 de agosto de 2025. Continuar acompanhamento do fundo aqui no canal. Ele que tem a situação de incorporação de um fundo imobiliário, tem o pagamento de algumas prestações também referente a algumas aquisições agora em 2025. Veremos então qual é a atual situação do fundo hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. O fundo tem um patrimônio líquido hoje na casa de 4 bilhões 402 milhões, a cota patrimonial a R$ 103,71, 396 mil cotistas, 33 imóveis no seu portfólio, um prazo médio dos contratos de 5 anos, uma vacância financeira na casa de 1,9%, uma BL total de 1.300.000 metros quadrados e na data que eu gravo com vocês, o BTLG11 cota na B3 a R$ 100, fazendo um P sobre VP de 0,96, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 7,55%. A cotação deu uma variada agora no final de 2024, chegou inclusive aos R$ 86,45, desde então buscou uma pequena recuperação, atingiu inclusive R$ 101,42 e agora repousando na casa de R$ 100. A última distribuição do fundo foi paga agora, no dia 25 de agosto de 2025, 78 centavos por cota, no yield mensal 0,79, anual de 9,45. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em BTLG11, teria ele hoje R$ 1.162,50, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Importantíssimo o cotista ficar atento também na rentabilidade aqui do BTLG11, porque apesar desta recuperação, ele não consegue superar a linha do CDI, superando apenas a linha do IPCA e a linha do IFIX, retornando no período 16,25%, enquanto o CDI retornou 24,21%, o IPCA 9,71% e o IFIX 8,20%, então ponto relativamente positivo para a rentabilidade aqui do BTLG11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que hoje o BTLG11 conta com 33 imóveis no seu portfólio, 2 destes em processo de venda, totalizando 1.300.000 metros quadrados, dos quais 90% estão localizados em São Paulo. A vacância financeira do portfólio é de 1,9% e agora, em agosto de 2025, o fundo distribuiu 78 centavos por cota, fazendo aquele yield de 9,5% ao ano. No resultado do mês, a linha de rendimento caixa sofreu uma forte redução em função do pagamento da parcela de 366 milhões referente aos ativos Cajamar 1, Cajamar 2 e Campinas 2, o pagamento que foi realizado agora, no dia 27 de junho de 2025. No fechamento do mês, foi reconhecido o lucro de 4 milhões e 200, equivalente a 9 centavos por cota, decorrente do parcela recebida em julho relativa à venda do imóvel BTLG Campinas. Conforme fato relevante divulgado agora, no dia 2 de julho de 2025, este reconhecimento propiciou ao fundo a reserva gerencial atingir o patamar de 86 centavos por cota. No âmbito comercial, a gestão comenta aqui que continua na condução das negociações de revisões contratuais com seus locatários e atualmente as negociações mais avançadas se encontram aí no BTLG Mauá. Além disso, foi renovado o contrato de locação lá do BTLG Louveira 5, 6 e 7 com o inquilino relevante da carteira, aproximadamente 6% da receita do fundo por mais de 3 anos, ponto positivo. Em relação à aquisição do SARI, a gestão comenta aqui que a operação se encontra em fase de due diligence no contexto da 14ª emissão de cotas lá do BTLG11 e quaisquer fatos relevantes serão atualizados oportunamente ao mercado. Em relação à DRE do fundo para julho de 2025, ele fez um total de 30.693.000 em receitas, tem 653.000 de despesas, um resultado líquido de 30.040.059, equivalente a 68 centavos por cota. Ele tem aqui reconhecendo também 4.200.000 em relação ao lucro de vendas, ponto positivo, fechando um resultado imobiliário de 49.265.000, o equivalente a um resultado de R$ 1,03 por cota, 45.699. Deste resultado de R$ 1,03 por cota, ele distribuiu 78 e agora tem uma reserva acumulada na casa de 86 centavos por cota. Lembrando que ele tem um lucro projetado com vendas em curso na casa de 10 milhões, 23 centavos por cota.
Decompondo este resultado, ele faz R$ 1,08 em relação às suas receitas imobiliárias, tem aqui também 6 centavos de receitas financeiras, além de uma reserva gerencial, hoje como comentamos, de uma retenção que ele fez na casa de 25 centavos, tem aqui também a reserva gerencial, tem aqui também a despesa financeira, enfim, chegando à distribuição de 78 centavos por cota. Em relação ao guidance da distribuição, segue lá entre 77 na banda inferior e 83 centavos na banda superior, e em relação aos locatários aqui do fundo, ele segue lá com 72 inquilinos, 20 dos maiores locatários são responsáveis por 70% das receitas dos FIIs, sendo o maior deles o Açaí, seguido da DHL, da Unilever, da Seva Logistics, também da Amazon e da Luft, e por fim a Nestlé e a Braskem. Em relação ao prazo médio dos contratos, 5,2 anos, tem aqui para a receita de locação o maior imóvel BTLG Louveira 1, o valor patrimonial dele também é o maior aqui do fundo, 10%, e em relação ao vencimento dos contratos, 5% deles vencendo agora em 2025, 16% de revisionais agora para 2025, os reajustes agora para setembro ficam na ordem de 2% da receita contratada do fundo, a maior exposição dele é aqui para o estado de São Paulo, 90% de toda a ABL. Em relação à indexação, 97% fica para IPCA, 3% para o GPN, e em relação aos inquilinos por setor, 47% deles ficam aqui para logística, 65% dos contratos típicos, 35% deles atípicos, 95% dos perfis aqui dos imóveis são logísticos, mas ele tem 4% de industrial e 1% de varejo, e em relação à liquidez do fundo, ele decresce bastante o seu caixa, hoje na casa de 338 milhões, ele tem 133 milhões em relação à sua alavancagem, veremos adiante, e finaliza então em caixa livre na casa de 205 milhões. Lembrando que a vacância do fundo fica na casa de 1%, bem tranquilo, um LTV em relação à sua alavancagem na casa de 2,8%. Ele tem aqui em relação aos desinvestimentos, já conseguiu formar 187 milhões de vendas em andamentos, já propiciou ao seu cotista R$ 4,48 de lucro por cota em relação às vendas, que chegaram a um montante de 771 milhões em 3 anos, o que é ponto positivo. Ele segue realizando a venda lá do BTLG Guarulhos, BTLG Camaçari e também BTLG Campinas. Em relação à média de distribuição, cresceu bastante, chegou agora em 2025 no patamar de 78 centavos por cota. A evolução de negociações diárias na B3 caiu bastante, de 12 milhões agora no primeiro semestre de 2024 para agora 6,97. Em relação ao número de cotistas, cresceu bastante, chegando a 396 mil. E em relação à rentabilidade aqui do BTLG11, 63,6% em relação a todo o período de seu desempenho desde junho de 2019, chegando versus o ICDI 57,94%. São diversos imóveis, como já sabemos, a maior predominância fica aqui para o raio 60, 40%, mas ele tem raio 30, tem o raio 60 e também o raio 100 da Grande São Paulo. Em relação à vacância do portfólio, segue aqui 17% para o BTLG Ribeirão Preto. Além disso, tem também o Campinas 2%. Tem o BTLG Cabriúva, 33% de vacância naquele imóvel. Também tem aqui, em relação à atualização do portfólio no processo de vendas, o BTLG Campinas e também o BTLG Guarulhos em processos de desinvestimentos. São diversos inquilinos, como comentamos. A maior receita vem lá do BTLG Louveira 1, 11%, seguido do Itapevi, 8%, além do BTLG Mauá, Cajamar 2, Campinas 2, também Jundiaí, todos eles acima de 5%. Em relação à alavancagem do fundo, 2,8%, bem tranquilo, 133 milhões. São 3 CRIs, o primeiro na ordem de 40 milhões, o segundo 72 milhões e, por fim, o terceiro CRI, 40 milhões, bem tranquilo aqui também. Em relação a pagar, pessoal, ponto de atenção, porque no segundo trimestre de 2026, o fundo tem 614 milhões para pagar em relação àquela aquisição do portfólio de 13 ativos, que inclui, se não me engano, o Cajamar 1, Cajamar 2, tem também o Campinas, enfim,
são diversas aquisições que o fundo precisa fazer frente agora para aquela compra de 13 ativos, então ponto de atenção. De parcelas a receber, ele tem aqui o BTLG Camaçari e Campinas, além do BTLG Guarulhos, agora no quarto trimestre de 2025. Para alavancagem, ele soma 133 milhões, 2,8%, 28 milhões para amortizar agora em 2025, decrescendo bastante até 2029, quando ele chega a apenas 0,3%, bem tranquilo. Em relação à rentabilidade do fundo, menos 0,2% em julho de 2025, o IFIX rendendo menos 1,4%, CDI líquido 1,4% e o Ibovespa menos 4,2%. Em relação ao volume, na B3 segue lá na casa de 146 milhões de reais por mês, e em relação à sua cotação, margeando R$100, como comentamos, e em relação a um panorama divulgado aqui pela gestão do mercado de galpões logísticos aqui para o segundo trimestre de 2025, ela comenta que os galpões logísticos de alto padrão em São Paulo registraram o melhor desempenho desde 2014, então ponto positivo. Esse desempenho é justificado pela absorção líquida de 663 mil metros quadrados, revertendo o saldo negativo do trimestre anterior, então ponto positivo. Os maiores demandantes foram o Mercado Livre, a Shopee e a Amazon, com um avanço em relação aos preços pedidos, tanto no raio 30 quanto no raio 60, o que demonstra a capacidade dessas regiões de se reajustarem os seus valores, o que é ponto positivo. Já em relação ao preço médio do pedido do mercado, chegou aí agora na casa de R$30 e no movimento oposto, aumentando o preço e reduzindo a vacância, ela que era na casa de 20% lá no primeiro trimestre de 2019, agora chegando a 9%, o que é um ponto extremamente positivo. Perfeito, pessoal? De BTLG11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.